A campanha do agasalho está em pleno vapor e vai até o dia 25 de junho. Em Campinas, ela é comandada pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. Parceria com estabelecimentos comerciais e institucionais garante a implantação de postos de arrecadação em todas as regiões da cidade. E a Câmara Municipal faz parte desta rede. A cidade recentemente também passou a fazer parte do movimento Transforma Campinas, da Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, a FEAC, através de uma parceria com a Prefeitura e tem o objetivo de promover o trabalho voluntário, unindo pessoas com interesse em atuar em instituições que desenvolvem seus projetos aqui no nosso município. Para falar desses dois temas, hoje nós vamos começar o programa recebendo aqui a assessora técnica do Centro de Voluntariado da FEAC, a Marcela Doni, e o vereador Vinícius Gratti. A gente aguarda ainda a presença da primeira-dama, Sandra Ciossi. Marcela, seja bem-vinda, vereador também. Marcela, explica para a gente, parece que esse modelo do Transforma Campinas é um modelo que veio de Recife. Explica qual é o modelo e aqui na cidade, o que vocês fizeram, se precisou fazer alguma adaptação de acordo com a realidade de Campinas. O modelo ele veio do Transforma Recife, que é um sucesso, lá já está numa fase mais evoluída, vamos dizer assim. Aqui em Campinas a gente seguiu o mesmo modelo, mas a gente pretende incorporar novas ferramentas à plataforma. Então, o Transforma Campinas ele passa a ser uma ferramenta para quem quer ajudar, não sabe qual instituição, às vezes tem uma instituição próxima à casa que mora, né, a sua residência, não sabe que ela existe ou não sabe que ele pode fazer algum trabalho voluntário. E o Transforma Campinas pretende esclarecer isso, bem como buscar vagas, né, as instituições, é um trabalho que facilita muito para as instituições a busca por voluntários. Então, a gente consegue ter uma abrangência muito maior, né, tanto para as instituições quanto para os voluntários, né? É uma ferramenta que vai conectar, de fato. E o Transforma Campinas é exclusivo pela internet? Exato, exclusivamente pela internet. Algumas ações maiores, como a própria campanha do agasalho que você mencionou, existem algumas ações em conjunto que são feitas no local, né? E essa parceria aí com a Prefeitura, como foi? A FEAC, ela possui o contato, vamos dizer assim, né, das entidades de Campinas, né? A gente presta assessoramento para as entidades da cidade de Campinas. Então, isso facilitou com que os cadastros fossem mais ágeis na plataforma. Então, a FEAC contribui nesse sentido. Muitas instituições me procuram, como que eu cadastro? Estou com algum probleminha, alguma dúvida? Então, a gente continua dando esse respaldo na plataforma. Sim, e na campanha do agasalho, você já mencionou, inclusive, que o grupo atuou. Como foi essa atuação? Ou como está sendo? A atuação, a gente está havendo vários pontos de coleta pela cidade, já passou de 12 toneladas de agasalhos coletados, foram vários voluntários, a própria primeira-dama trabalhou no dia. Então, uma campanha que está sendo, né, muito bem sucedida e graças ao Transforma Campinas, que aí, por ser uma ferramenta online, a gente consegue uma abrangência maior de participantes, de pessoas. Tá certo, então daqui a pouco você fala um pouquinho mais desse trabalho, porque agora nós vamos falar com o vereador Vinícius Gratti. Vereador, mais uma vez a Câmara Municipal é um dos postos de arrecadação e vocês têm feito aí, sempre que podem, um apelo para que a população participe, deixando bem à vontade aqui o nosso espaço para que as pessoas participem dessa atividade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa ação. Bem, primeiramente, muito boa tarde a você, Mirna, também cumprimentando aqui a Marcela e em nome dela, cumprimentar também o trabalho de toda a FEAC, todas as entidades assistenciais que se preocupam em realizar trabalhos como esse, né? Quero também dizer aqui, citar o trabalho da primeira-dama, né? Tive a oportunidade de estar na prefeitura quando do lançamento da campanha do agasalho deste ano. Nós tivemos essa semana
a madrugada mais fria do ano. Então, esse papel da Câmara Municipal de Campinas de se integrar, interagir com esse trabalho, que é um trabalho que envolve toda a sociedade, em se dar a assistência necessária àquelas pessoas que se encontram, muitas vezes, num momento de vulnerabilidade social e que precisam dessa assistência. Então, a Câmara Municipal de Campinas, ela não se omitiu nisso. Então, dentro do espaço físico da Câmara, com o envolvimento dos vereadores, dos assessores, dos funcionários da Casa, nós também podemos aí contribuir com todo esse trabalho. Sim. Agora, quando a gente fala em entidades assistenciais, vereador, a gente percebe sempre que a Câmara tem um trabalho, uma importante função quando faz aí a declaração de uma associação, a declaração de uma entidade como utilidade pública. E às vezes as pessoas que veem a votação de um projeto como esse falam, mas por que isso? Para que isso? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância e dessa obrigatoriedade da Câmara em ter esse papel de declarar ou não uma entidade como utilidade pública. Sim, eu mesmo já fui autor de alguns projetos, de algumas leis que declararam de utilidade pública entidades do nosso município. A utilidade pública ela pode ser municipal, estadual, federal, e é uma exigência, né, para que o poder público possa estabelecer determinados convênios, determinados financiamentos a essas entidades. Então, a Câmara ela também tem esse papel importante de contribuir nesse sentido, selecionando aquelas entidades que tenham credibilidade, legitimidade em seu trabalho, e com isso a Câmara também consegue dar essa contribuição de, ao identificar essas entidades, contribuir declarando-as como utilidade pública. Agora, Marcela, todas as entidades que são declaradas como utilidade pública, automaticamente elas fazem parte da FEAC ou não? Como é o critério? Na verdade, não existe critério. Nós estamos hoje no nosso limite de prestação de serviço. Porém, não há restrição para assessoria. Quantas vocês prestam hoje, mais ou menos? Hoje são 83 entidades conveniadas, que dá um total de 133 pontos de atendimento. Sim. Algumas têm as filiais, então dá um total de 133 entidades. Sim. Porém, a assessoria em todas as áreas, jurídico, marketing, financeira, não há nenhuma restrição. Então, qualquer entidade de Campinas pode procurar a Fundação FEAC e solicitar ajuda. Não necessariamente precisa ser a conveniada. Tá. Por exemplo, uma entidade, ela fala, olha, eu tenho aqui pessoas que precisam de receber agasalhos. Por exemplo, já que a gente está falando da campanha do agasalho, a FEAC tem como ajudá-la a ver quais são os procedimentos para que ela passe a fazer parte dessa rede. Perfeito. O próprio Centro de Voluntariado da FEAC, o qual estou representando, ele cuida, vamos dizer assim, das doações, das ofertas e demandas. Às vezes, algumas empresas nos procuram, eu quero fazer algum trabalho, alguma doação, e aí a gente tenta fazer a ponte com as instituições, sempre solicitando os critérios da empresa, né? A empresa, se ela quer alguma instituição numa região específica, enfim. E a gente faz essa ponte não só com voluntários, mas, como você disse, também com doações, seja agasalho, seja um computador. Sim. Olha, a gente já está aqui no estúdio com a presença da primeira-dama, por isso nós vamos a um breve intervalo para que ela, a partir do próximo bloco, participe dessa discussão com a gente, falando aí desse trabalho da campanha do agasalho de 2016. Não saia daí. A
partir de agora, então, a gente conta com a presença da primeira-dama de Campinas, Sandra Ciossi, ela que vai falar sobre a campanha do agasalho. Seja bem-vinda novamente, obrigada, Sandra. Mas antes, o repórter Michel Amorim, ele foi conferir algumas coisas que já aconteceram e traz aqui um resuminho para a gente do último fim de semana, quando a primeira-dama foi visitar os pontos de arrecadação e acompanhou o trabalho dos voluntários no centro de triagem da campanha do agasalho. Vamos conferir. Torre do Castelo e Portão 1 da Lagoa do Taquaral. Esses foram os pontos da campanha do agasalho que a primeira-dama passou e que são coordenados pelo Exército de Campinas. A visita terminou lá na Associação Atlética do Banco do Brasil, no Jardim das Paineiras, onde um mega mutirão de 80 voluntários ajudaram a organizar os 2.500 quilos de doações recebidos até o último sábado, dia 21. Todas as peças recebidas serão distribuídas para 13 entidades do município, além de famílias que foram atingidas por enchentes, incêndio ou outros tipos de ocorrência. Esse ano, as estrelas da campanha do agasalho são os atletas de vôlei Maurício, André, Lucas Ló, Vini e Wallace. Todos eles lembrando o quanto é importante a doação nessa época. Atenção, silêncio. Solidariedade não tem estilo. Vontade de ajudar não tem medida. Iniciativa não tem limite. Sorriso não tem preço. A campanha do Agasalho 2016 está aí e conta com a sua participação. Calor humano não tem tamanho. E se você quiser fazer doações, visite a página da Prefeitura na internet e clique no banner da campanha. Lá você vai encontrar uma lista com os postos de arrecadação. E então, é só escolher o mais perto da sua casa. Lembrando que a Câmara de Campinas também faz parte dessa rede, é um dos postos de arrecadação. E agora, Sandra já mencionou, enquanto a matéria estava no ar, olha, 2.500 só no sábado. Só no sábado. Então está sendo um sucesso. Tá, sim. Antes, na semana anterior, já tinha sido recolhido 1.300 quilos de agasalho. E no sábado, essa ação, né, contando com o Exército, com a Brigada, com a SpaceX, nós tivemos 45 postos pela cidade em fácil acesso, né? Então, o pessoal da INDEC fez uma maneira que as pessoas conseguiam chegar de carro e não tinham que descer do carro. Aí os soldados e os cadetes iam até o carro, já retiravam. Então, nessa ação, 2.500 quilos no sábado, que também já não estão mais lá, porque no fim do dia as entidades já foram buscar, muitas entidades já retiraram no próprio sábado, outras retiraram na segunda-feira por conta de alguns funcionários, alguns que não tinham equipe para buscar, mas eles já chegaram nas famílias durante a semana, isso que é importante, né? Sim, porque a gente está ainda num momento, como o vereador Gratti mencionou, esfriou muito aqui na nossa cidade. Esfriou bastante, verdade. Sim, e a gente falou agora, 2.500 mais 1.300, tudo já doado, e a expectativa até 25 de junho. Então, olha, a gente precisa muito ainda arrecadar uma quantidade bem grande, porque o frio ainda não acabou, nós não conseguimos atender todas as entidades que precisam, né? Porque não são só as entidades cadastradas na Secretaria de Ação ou na FEAC, existem alguns projetos dentro de igrejas, dentro dos bairros, que chegam na comunidade mais fácil do que se a Prefeitura fosse fazer esse trabalho de entrega, né? Sim. Então, tem bastante gente na espera e, além disso, a gente tem que fazer um planejamento para o ano, né? A gente tem que pensar no ano, o que vai acontecer durante o ano. Infelizmente, começo desse ano, nós tivemos todos os problemas que a gente estava preparado para atender, mas que a gente não quer atender, né? Então, inundação, incêndio. A gente tem que fazer o quê? Tem que fazer uma previsão para esse próximo ano, né? Então, é como se precisasse ter uma reserva para esses casos? Isso mesmo, tem que ter uma reserva, porque senão, se acontecer qualquer problema, ou então mesmo com a dinâmica do morador de rua, o morador de rua mora na rua 365 dias por ano. Então, você tem que prever que essa roupa ela vai ser usada durante um ano. Ela não é só agora no inverno, né? Então, essa pessoa, ela passa, quando ela está numa situação de rua, ela precisa
precisa de um agasalho durante todo o ano, né? Sim. Vamos dizer que no verão, mas ela dorme na rua. Que tipo de roupa a gente pode pensar? A gente fala campanha do agasalho, sempre pensa em roupa de frio. Mas é só esse tipo de roupa? Olha, não, pode ser qualquer tipo de roupa. Porque ninguém veste uma blusa de lã sem nada por baixo, né? Então, uma camiseta básica, jeans, roupa íntima, meia, qualquer tipo de roupa. Sapato também? Sapato também. Roupa de cama? Roupa de cama, roupa de banho, cobertores, porque a gente atende também os abrigos, né? Abrigos de pessoas idosas e abrigos de criança. Então, imagina, uma criança, quem tem criança em casa sabe, né, gente? Chega nessa época de frio, molha a cama. Você imagina um abrigo que moram 25 crianças. A maioria nessa época de frio, né, acontece como na casa da gente, molha a cama. E aí você tem que lavar tudo. Tem que lavar, né, cobertor, lençol, não seca fácil. Então, a gente também atende os abrigos da cidade. Sim. Né? Agora, Sandra, a gente começou o primeiro bloco falando do trabalho do Transforma Campinas. Sim. E como a Prefeitura tem recebido esse trabalho desse grupo, inclusive parece que eles ajudaram muito aí no último fim de semana, fazendo a triagem dessas roupas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa parceria. O Transforma Campinas, ele é um movimento baseado num movimento que nasceu no Recife, na cidade do Recife, chamado Transforma Recife, e ele foi criado pelo Fábio Silva, que é um empreendedor social. Ele nos autorizou a trazer o projeto para Campinas, utilizando o nome Transforma Campinas, né? E ele é um movimento que integra as pessoas que têm vontade de fazer um trabalho voluntário, né? Que querem ajudar o próximo, mas não sabem como, e as pessoas que estão administrando ONGs, projetos sociais e que precisam de voluntários. Porque muita gente fala isso, né? Eu gostaria tanto de ajudar, mas eu não sei o que eu posso fazer. E o Transforma, ele se utiliza de uma plataforma digital, onde você pode se inscrever como voluntário e você tem acesso às vagas que as entidades estão disponibilizando, né? Nesse final de semana, a campanha do agasalho se utilizou da plataforma do Transforma. Nós disponibilizamos vagas para pessoas que quisessem dobrar e triar as roupas, né? Porque imagina, 2.500 quilos de roupa só no sábado. Se a gente fosse fazer isso só com os funcionários da assistência, demoraria muito e a gente sabe, nossa cidade já está um tempo, um clima bem frio. Então, nós pedimos que essas pessoas fossem lá e, olha, vou te falar, a gente se divertiu muito, porque estava todo mundo muito feliz de estar fazendo aquilo. Teve mãe que levou filho e aí a gente abusou do filho, viu? Porque eles novinhos, né? E aí eles podem subir escada até. Então, a gente abusou deles também um pouquinho. Mas olha, assim, mãe com 2 filhas que chegaram lá e que falaram pra gente que elas tinham visto a vaga e convenceram a mãe. Então, é isso que é bonito da gente ver nesse movimento que está acontecendo, né, no Transforma, que é uma doação, né? É você pensar no próximo, né, você repartir aquilo que você tem de graça, né? Porque quando a gente tem um dom, né, que a gente recebe, eu creio em Deus e eu acredito que nós recebemos esse dom de Deus de graça. Sim. Então, é nossa obrigação repartir, é nossa obrigação doar um pouco disso para a pessoa que mora dentro da nossa cidade, né? Eu costumo dizer que é impossível a pessoa falar, olha, eu sou feliz sabendo que na cidade que ela mora tem uma pessoa que passa por muitas dificuldades, né? Então, a plataforma e o movimento do Transforma é uma oportunidade para você doar um pouco de você, um pouco daquilo que você tem e que está sobrando, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente ser e não ter. Então, essa coisa de acumular não dá certo, não. A gente tem que se desapegar e nesse momento da campanha do agasalho é isso, né? Você se desapegar de algumas coisas que você tem, que ainda servem para você, que você poderia continuar usando, né? Mas que você vai abrir mão delas para uma pessoa que mora na sua cidade. Agora, o ano passado nós tivemos aí 14 municípios participantes, esse ano são 21. Isso. É uma rede, então, que tem aumentado. E de que forma, então, vocês trabalham regionalmente? Então, olha, a ideia de fazer a campanha para a RMC no ano passado foi porque a mídia dispara de Campinas, mas ela avança nas cidades vizinhas, né? Então, a gente preparava, como aí os meninos do vôlei, né? Doaram a imagem deles. É isso que é importante a gente falar também, né? Sim. Que eles gravaram um comercial, mas nenhum deles recebeu nada por isso. Foi uma doação também, né, fazendo pela causa, né, pelo movimento da campanha do agasalho, né? E
as pessoas, elas vão trabalhando de uma maneira que elas vão se juntando, né? E isso vai fazendo esse movimento e você vai pensando naquilo. O que eu posso doar que é meu ainda, né? E que eu poderia usar e que eu estou disponibilizando para outra pessoa, né? No começo, quando o Jonas chegou na administração e que eu fui me inteirar da campanha do agasalho, a gente tinha 20% de descarte. 20% do que a gente arrecadava era lixo. Né? Então, assim, era uma quantidade de lixo muito grande, as pessoas não entendiam, né? E aí, com esse trabalho da mídia, de conscientizar as pessoas que não era para dar lixo, que era para doar uma coisa algo que boa. Você usaria, né? Nós caímos no ano passado para 0,5 de descarte, então menos de 1%, né? O que acontece? Esse movimento que a gente fez era disparado aqui em Campinas, né? E aí ele invadia as outras cidades. Aí a campanha das outras cidades ficava prejudicada, porque eu vejo uma imagem de uma campanha na TV e acontece na minha cidade outra. Tá, então qual delas que está errada, né? Será que eu estou doando no lugar certo? Então nós nos reunimos, né, as primeiras damas e presidentes de fundo da RMC e fizemos uma união entre as cidades que gostariam de participar da campanha integrada. E aí deu certo, foi muito bom para todo mundo e dessa vez a gente resolveu chamar mais cidades, porque a gente percebeu que não era só a RMC que recebia o sinal, né? Que na verdade são 49 cidades que recebem o sinal da nossa mídia. Sim. Então, nós convidamos as 49, algumas não puderam integrar porque a gente vai aprendendo, né? Eu não tinha a menor noção, mas as cidades mais frias, como Serra Negra, a campanha do agasalho deles já acabou faz tempo, porque lá já está frio faz muito tempo. Então, a campanha do agasalho das cidades mais frias, ela é deslocada da nossa. Então, a gente já falou que o ano que vem a gente vai organizar isso, assim, de uma Sim, e nesse caso, suponhamos assim que Campinas receba um número X no final da campanha e alguma cidade precisa e arrecadou bem menos do que aquilo que precisava. Existe a forma de uma cidade mandar para outra, caso necessário ou não? Sim, é um acordo nosso entre as primeiras damas e presidente de fundo que o que sobra em uma cidade, porque às vezes algumas cidades precisam mais de roupa de pessoa adulta, outras mais de criança, existe uma troca, né? E mesmo nessa época do começo do ano das enchentes, a gente socorreu também algumas cidades da RMC que já não tinham essa previsão que a gente conseguiu fazer aqui, por causa da quantidade que a gente arrecadou mais, né? Então, assim, como a gente já deixa esse ano preparado a campanha do ano que vem, a gente já conversou com as meninas, vamos fazer esses acertos aí para já deixar tudo planejadinho para o ano que vem, quando virar o ano. A gente conseguir atender também essas pessoas dessas cidades que têm a temperatura mais baixa e que elas não puderem integrar. Então, o ano que vem, provavelmente, vai ter mais gente, porque a gente já vai deixar tudo certinho agora. Tá ótimo. Então, Marcela, a Sandra mencionou, inclusive, essa vontade de ajudar e foi algo que a gente conversou também até nos bastidores antes do programa. A pessoa fala, eu quero ajudar alguma coisa, mas eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei se eu consigo fazer, eu não sei como ajudar. Exato. O Transforma Campinas, ele pode dar essa orientação? Olha, você se daria melhor trabalhando com criança, com adulto, com adolescente, ou distribuindo alguma coisa, ou participando, no caso aí a gente teve os voluntários no último fim de semana na campanha do agasalho. Vocês têm essa visão e podem ajudar as pessoas nesse sentido? Sim. O Centro de Voluntariado da FEAC oferece 2 palestras mensais de esclarecimento sobre o trabalho voluntário. Então, muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem o que fazer, como fazer, aonde ir, como começar. Então, desde explicar a legislação do trabalho voluntário até ajudá-los num autoconhecimento, que eu acho que é fundamental, né, para quem quer ser voluntário, ele se conhecer os seus limites. Então, por exemplo, eu não vou ajudar num abrigo ou num hospital se eu não tenho uma estrutura emocional para, de fato, contribuir, ao invés de prejudicar, né, a criança ou quem é o atendido. Então, a gente faz, nessas palestras, a gente faz esse esclarecimento. É necessário ter um autoconhecimento, é necessário estar sensibilizado para ajudar, para ser parte de algo, né, que é a sua cidade, algo que é um problema que é seu também.
mas essa visão de até qual é o meu limite, o que eu posso fazer. E todo mundo tem algum talento para doar. E acho que a questão mais interessante do trabalho voluntário é que a gente pode escolher. A gente vai escolher com quem a gente vai trabalhar, quem vão ser os nossos clientes, né? Então, isso que é legal. Às vezes, na vida profissional, a gente pode, né? Tem que pagar as contas e muitas vezes a gente não escolhe, tem uma função que não é tão feliz e no trabalho voluntário, não. Então, a gente tenta deixar isso muito claro para que as pessoas vejam quanto é bacana você ainda se doar, você não tem a remuneração, mas o retorno, não tem preço, né? É algo fantástico, é uma moeda que não tem preço e que faz muito bem. Todos que começam a fazer o trabalho voluntário não param, em algum momento sentem um vazio, se teve que parar por algum motivo. E aí a gente faz esse trabalho de tentar ajudar e tentar direcionar o voluntário. A gente vai tentar ajudar um pouquinho aqui, por exemplo, a atividade do voluntário é sempre ligada à sua função profissional ou não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes, um exemplo, uma dentista quer fazer um trabalho de ensinar as crianças a escovarem os dentes, né, ter a rotina de higiene bucal. Sim. Ok, ela pode fazer isso, ela tem esse dom, né, ela tem esse conhecimento, mas ela pode também pensar o seguinte: eu não aguento mais ver dente, então eu já estou, né, no meu limite, já trabalho muito com isso e eu quero contar história para as crianças. Então, ela pode fazer isso. Isso que é bacana, né? A gente tem um leque de opções muito variado para o voluntariado. Certo. Então, nem sempre, por exemplo, alguém que é professora vai trabalhar em alguma coisa pedagógica. É um leque, como você falou, se descobrir, se reinventar. Exato. Às vezes a gente tem um dom na nossa casa, eu gosto de costurar. Eu não sou profissional, mas eu gosto de costurar. Ou eu cozinho muito bem, meus familiares gostam muito, mas eu sou médico no meu dia a dia. E eu não quero atuar como médico, como voluntário, porque isso já me deixa exausto. Eu quero atuar na cozinha, eu quero descascar batatas. Sim. Então, é um exemplo, assim, bem amplo, mas é a realidade. E eu acho que isso que é o grande barato do voluntariado. Certo. Vereador Vinícius, a gente está falando aqui, o senhor falou inclusive dessa questão da Câmara dar o título de utilidade pública a alguma entidade. O senhor tem alguma história, inclusive a gente já fez até num outro programa, o Espaço Aberto, eu lembro que o senhor até fez alguma indicação de alguma entidade, que o senhor dissesse assim, olha, eu conheço o trabalho, eu participo. O senhor tem algum testemunhal que possa falar aqui para nós? Sim, claro, Mina. Queria, antes disso, também cumprimentar aqui a primeira-dama, cumprimentá-la pelo trabalho que vem realizando nessa campanha do agasalho, juntamente com as demais cidades da região, e dizer que ela levantou uma questão importante também que nós devemos pensar, né? Nós estamos cumprindo um papel social dentro da sociedade, mas vale lembrar que também existe a questão espiritual, né? Todo cristão sabe que o dever dele não é apenas no fazer e não se omitir, né? Porque essa questão de vestir aqueles que estão sentindo frio, alimentar aqueles que estão com fome, visitar os doentes, são princípios cristãos que as pessoas também, no momento em que participam de ações como essa, também são contempladas nessa questão espiritual. Então, muito bem lembrado pela primeira-dama. Eu queria dizer que nós temos diversas entidades que nós interagimos na nossa cidade, entidades que fazem trabalhos maravilhosos no âmbito da assistência social. Queria destacar uma aqui que recentemente tenho tido muito contato com essa questão do voluntariado. A Marcela colocou muito bem, o leque é muito amplo para aquele que quer se dedicar no voluntariado. Então, a Fundação Eufratem, por exemplo, que faz um trabalho na região sul da nossa cidade, com crianças, adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, e é uma entidade do qual também sou voluntário, como tantas outras que são ligadas muitas vezes à religião, muitas vezes não são, mas que cumprem um papel fundamental
dentro da nossa cidade e a Câmara está sempre atenta ao interagir com essas entidades. Sandra, agora essa campanha também, a gente sabe que sempre foi de responsabilidade do poder público, mas ela não poderia tomar essa dimensão sem as parcerias, né? Não, verdade, verdade. Mas deixa eu te falar então, Vinícius, olha, que tem vaga do Eufratem lá no Transforma, então as pessoas podem procurar a vaga lá, porque tem bastante. Só para completar aqui, meninas, você estava conversando com a Marcela, o voluntário, às vezes ele acha que o trabalho do voluntário é ir na entidade brincar com criança, ler para criança, cuidar do idoso. As entidades, elas precisam de pessoas para o administrativo também. Então, vamos supor, muitas entidades fazem o trabalho com a nota fiscal paulista, né? Aquele que a gente coloca na caixinha. Tá. Imagina, aquela caixinha, né? As pessoas vão colocando e aí eu fui conhecer esse trabalho e entender um pouquinho. A gente vai colocando e vai amassando, né? Sim. E a hora de passar no leitor tem que ser esticado. Todas as notinhas têm que ser esticadas, porque senão o leitor não lê. Né? Então, todas as entidades têm uma pessoa que acerta essas notinhas que saem rebolando. Então, são coisas tão simples e que você pode fazer na sua casa. Você passa na entidade, pega as notinhas, organiza, pode digitar na sua casa. Né? A pessoa, às vezes, precisa de um advogado, faça uma redação de algum documento para eles. São muitas as possibilidades. Então, mas eu não tenho talento, né? A gente estava até conversando essa semana com o pessoal do Hospitalhaços, né? Olha, mas você fala ser voluntário no Hospitalhaços, você acha que você vai ser aquele palhaço humanitário? Não, eles precisam de jornalista, precisam de relações públicas, precisam de uma porção de atividades, né? Sim. Então, quando você entra lá na página do Transforma, você vai ver que existem diversas opções que não é só brincar com a criança na entidade. Vou pedir até para a produção, o pessoal colocar aí o site do Transforma Campinas. Você pode já entrar e tem ali, então, a entidade, até a senhora mencionou aí. O Eufratem tem lá, tá procurando. Precisa de um voluntário. Aí tá escrito voluntário para fazer tal coisa ou só voluntário? Tá, sim. Como que é? Por exemplo, a da Eufratem, eu sei que eles estão procurando uma pessoa para dar aula de flautas, uma pessoa para dar aula de violão. Então, eles precisam de pessoas para esse tipo de trabalho. Mas também tem outros trabalhos que a pessoa pode fazer na casa dela, ou que ela pode fazer no final de semana. Mas está tudo descrito lá. Tudo descrito lá. A pessoa entra, já tem o nome da vaga, ela clicou, está escrito saiba mais, vem a descrição todinha do perfil da pessoa que eles precisam. Sim. Né? E aí a pessoa vai preencher um formulário e a entidade vai entrar em contato com ela? Como funciona, Perfeito. Marcela? O voluntário ele vai se cadastrar e também acho que o grande diferencial do Transforma é a questão da ferramenta conciliar o tempo. Sim. Então, o voluntário vai colocar lá que ele só pode, por exemplo, de sexta-feira, da meio-dia 5. Então, quando ele vai se candidatar, ele vai se cadastrar e quando houver o cruzamento do perfil dele com alguma vaga que foi publicada por uma entidade, ele vai receber uma notificação, um e-mail. Sim. Então, isso faz com que a entidade consiga receber mais voluntários e que o voluntário consiga encaixar a atividade voluntária na sua rotina. Sim, mas aí aquele segundo momento em que o voluntário e a entidade vão realmente ver se esses perfis se encaixam, é com a própria entidade. Exato. Isso. Aí é com a entidade. É isso mesmo. Né? Porque a pessoa tem que conhecer o local que ela vai trabalhar, né? Sim. É como se você estivesse se candidatando para uma vaga de emprego regular. Às vezes você vai no local, você gosta do emprego, às vezes não dá certo naquela dinâmica. Que não era aquilo que eu pensei. Exatamente, não era aquilo que eu estava pensando. Ou então acontece algum problema na sua grade de trabalho, ou na sua vida pessoal e você tem que mudar o horário. Você pode fazer uma dinâmica de estar saindo de uma entidade e conhecer outra, né? Eu acho que é importante também na plataforma é que você pode fazer de mão dupla, entendeu? A entidade pode ver o seu perfil e falar, olha, essa pessoa pode me ajudar, mas você também pode ver a vaga dela e se candidatar, entendeu? Então é assim, não tem desculpa. Todo mundo pode arregaçar as mangas. Arregaçar a manga, é isso. E uma novidade da campanha do agasalho é o Disque Agasalho também, que é aquele que fala, não tem como eu levar, não tem como eu ir até lá. Verdade, olha, esse foi um presente que a gente ganhou, porque eu falo que as pessoas olham primeira-dama, sabe? Eu chego no lugar e falo, o que ela já vem pedir aqui, né? Porque eu estou sempre pedindo as coisas. Mas foi um presente que a gente recebeu. A Sanasa estruturou esse projeto, trouxe para mim prontinho. Então é o seguinte, a Sanasa ela faz a leitura dos relógios, né, das casas.
e a pessoa ela caminha pelas casas e há um transporte que leva esse leiturista para o bairro, né? Então, o que eles estão fazendo? A pessoa que não pode se deslocar, que ela tem um problema, ou que ela não possa andar, ou que ela não dirige, ela tem um problema. Porque ela não tem um posto de coleta perto da casa dela, né? Então, ela liga para o Disque Sanasa, que acho que o pessoal já vai colocar aí o número do telefone, já está lá, então. E você disca para o Disque Sanasa e fica com a sua conta na mão, porque você tem que dizer o seu código de consumidor. Sim. Porque com o código, eles vão te falar qual é o dia que a viatura vai estar no seu bairro. Ai, que legal. E aí você deixa preparadinho, eles passam na sua casa, pegam e entregam pra gente. Olha, muito bom. E está funcionando? Está funcionando. Olha, você sabe que esses dias os meninos me falaram que uma casa, eles chegaram lá com a viatura da Sanasa e tiveram que voltar mais 2 vezes, porque a pessoa tinha separado tanta coisa que teve que encher 3 vezes a viatura e levar. Então, assim, realmente a pessoa não tinha como carregar e o trabalho é esse que eles estão fazendo. Sim, a gente tem inclusive também a doação de 300 caixas de papelão de uma empresa de embalagens aqui na nossa região. E essas 300 caixas, elas já estão todas espalhadas por aí. E se precisar de mais caixa, quem quiser, olha, eu quero ser um posto de coleta, o que eu faço? Então, agora, o posto de coleta, a gente não tem como organizar mais, né? Não porque, tem como, mais, então. como eu te expliquei, a campanha do agasalho, ela é organizada de um ano para o outro. Sim. Né? Então, o ano passado, a gente já fez contato com as pessoas no fim do ano, com quem seriam os postos, né? Então, hoje a gente está fechando, a gente tinha previsto 170 postos, estamos com 190 postos na cidade, e a gente tem uma dinâmica que a gente precisa ir com uma caixa vazia e trazer a outra cheia. Sim. Né? Então, a gente tem alguns lugares, por exemplo, como shopping, eles têm algumas baias, então eles vão esvaziando para a gente a caixa e vão deixando lá. Depois a gente vai com a viatura e busca tudo. Outros lugares, outros comércios que são menores, eles precisam que a gente vá esvaziar. Sim. Então, a gente tem que ter essa dinâmica das caixas. Então, mas se você quer ser posto de coleta, a gente não vai te perder. Liga para a gente. Ano que vem, já pode liga para a gente que a gente já está fazendo a anotação. Então, esse número que a gente também tem aí a informação de 2160165 é para já pensando no ano que vem. Já pode pensar no ano que vem. Então, a gente pode colocar também, olha, quer ser um posto de coleta, esse ano não dá mais tempo, mas como a gente está pensando já em 2017, é verdade. Também já pense aí, olha, eu quero ser um posto de coleta e o ano que vem participar da campanha. A gente teve essa última ação no sábado, mas até o dia 25 de junho nós teremos outras grandes ações como esta? Olha, nós temos algumas escolas que estão fazendo arrecadação, algumas empresas que estão fazendo arrecadação e que vão entregar para a gente até lá. Mas a maior dinâmica mesmo são desses 170 postos que estão disponíveis até o dia 25 de junho. Até o dia 25 de junho, então. E a gente tem aí... Então, uma forma de organizar agora para essas entidades. O que foi arrecadado deu para mais ou menos o quê? Metade das entidades? Ou ainda não deu ainda isso? Não deu metade. Não, porque o ano passado, para a gente atender as entidades, nós atendemos entidades, atendemos as comunidades religiosas e atendemos as cooperativas de reciclagem de lixo, porque é uma comunidade muito, assim, que tem um salário muito baixo, né? Então, a gente também faz um apoio com eles. E atendemos as cooperativas. Nós utilizamos 20 toneladas de roupa. E está faltando bastante ainda. Dá tempo de participar. Dá tempo de participar. Olha, amanhã é feriado, né? Aproveita, é dia de limpar o armário. Limpar o armário, né? Isso. Desapega. Se faz mais que 6 meses que não usou a roupa, pode doar que você não vai usar mais. Tá certo. Então, o nosso tempo está acabando. E Marcela, quem quer fazer parte do Transforma Campinas, só entrar no site. Só entrar no site, se cadastrar, tanto voluntário quanto instituição. E no site também tem essa informação da palestra que você disse ou não? No site da FEAC você encontra a agenda do ano todo de todas as palestras de esclarecimento sobre o trabalho voluntário. Tá certo, da FEAC a gente não tinha preparado, mas você pode passar o site agora. Claro, www.feac.org.br. Tá certo? Então, www.feac.org.br e lá tem as palestras para você saber como pode ser voluntário, como você pode aí desenvolver o seu potencial. E se já pensa em alguma coisa, entra no Transforma Campinas. Perfeito. Tá certo? Então, vereador Vinícius, agradeço a sua participação e juntando as roupas até o dia 25, mesmo, né, até Sandra? dia 25.
Tá ótimo. Então, obrigado. Questão de Ordem fica por aqui. Na sequência, você fica com a nossa programação. E se não conseguiu assistir o programa por inteiro, entra na página da TV Câmara Campinas no YouTube. Lá você assiste não só esse, mas todos os outros Questões de Ordem. Até mais. A gente fica por aqui.